Olá a todos e todas, eu sou a professora Adriana Rocha Bruno, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje nós vamos falar sobre alfabetização e letramentos, e também sobre letramento digital. Alfabetização é um tema que acompanha a todos nós, né, desde a mais tenra idade. Mas o que isso significa de fato, né? O alfabetizado é aquele sujeito que adquiriu a tecnologia da escrita, né? Então, assim, ele sabe decodificar os sinais gráficos do seu idioma, né? Ele sabe juntar, né, símbolos da sua língua, né? Então, mas não significa que ele já adquiriu todas as habilidades de leitura e escrita, né? Então, segundo um autor, um estudioso chamado Francisco Xavier, que é um professor da Federal de Pernambuco, ele ainda lê com dificuldade, ele escreve com pouca frequência, né? Ou seja, o alfabetizado, né, é aquele que junta signos e sinais, ok? A alfabetização, então, acaba sendo uma tecnologia da escrita, né? Um processo de tecnologia da escrita que envolve tanto a leitura e a escrita, né? O alfabetizado, ele adquiriu essa tecnologia da escrita, mas ele ainda não se beneficiou necessariamente das práticas socioculturais, como entender textos mais sofisticados, elaborar relatórios de trabalho, escrever textos argumentativos, enfim, né? E o que vem a ser então o letramento? O letramento é uma prática cultural, né? E ela é social e historicamente estabelecida. E ela permite que o indivíduo incorpore, né, e se apodere das vantagens desse processo, né, para participar efetivamente da sociedade, como um cidadão do seu tempo, né? O que a gente tem que começar a deixar claro é que uma pessoa alfabetizada não necessariamente é letrada e vice-versa, né? Segundo esse autor, o Francisco Xavier, o professor Francisco Xavier, o letramento envolve a capacidade de enxergar além dos limites do código, ou seja, da alfabetização, né? E fazer reflexões com informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade histórica. O Paulo Freire, que é um nosso grande educador, né? Ele dizia que não basta saber ler Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Isso tudo envolveria para Paulo Freire o letramento, né? O letramento. Por isso que quando a gente fala que um cidadão ele pode ser letrado e não alfabetizado, é porque ele pode não ter a compreensão clara, né, dos códigos da sua língua, ele pode, por exemplo, não saber ler e escrever, né, ou ele pode ter uma leitura e uma escrita ainda precarizada, né, mas ele pode ser um líder comunitário, ele tem uma articulação social, uma crítica em relação ao contexto que ele convive, né? E então ele já desenvolve esse letramento social crítico, tá? Um exemplo muito claro, né, desses processos está naquele filme Central do Brasil, aquele filme que tem como protagonista a Fernanda Montenegro, né, que faz um filme brasileiro, né, foi dirigido pelo Walter Salles, né, já está disponível no YouTube, vocês podem assistir, buscar para quem não viu ou rever, que vale a pena, mas conta a história de uma professora aposentada e que ela
na central do Brasil, ou seja, ali naquele espaço muito potente, né, em que as pessoas se locomovem muito no Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, né, ela monta ali uma mesinha e ela escreve cartas para as pessoas do Brasil todo que não são alfabetizadas para enviá-las aos seus parentes, familiares e etc, amores, né? E conta a história então dessas pessoas e da própria Dora, né? No caso de um menino em especial. Mas assim, as pessoas que procuram a protagonista no filme são pessoas que não têm a capacidade não foram alfabetizadas, não têm essa capacidade de leitura e escrita, né? Mas podem muito bem ter sido letradas, né? Elas têm uma crítica, uma inserção social, elas podem ter essa crítica, essa inserção social. E isso fica claro no filme, né? Aí existe também, né, a gente pode pensar num contexto atual, né, porque o filme ele trabalha com cartas manuais, mas a gente pode pensar num contexto atual nessas pessoas ditando também e-mails, né, assim, enfim, né, como que seria isso, mas isso é completamente possível, né? Bom, vamos avançar então para o letramento digital.